Iniciando gravação, Ibovespa, mini índice e mini dólar. Primeira coisa, ontem eu fiz uma entrada e ontem mesmo eu saí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o gráfico de 15 minutos, tá? Então, o Ibovespa, ele já tinha fechado aqui, mais ou menos aqui, ó. Nessa região, né? E chegou o final do dia, ele deu essa pancada para cima. Eu coloquei a minha ordem de venda aqui, ó, em cima desse pavio. Ele chegou a pegar lá, chegou na minha ordem, mas não pegou. Tá, então o que eu fiz no segundo dia? Segundo dia ele deu mais uma oportunidade, ele abriu com um gap aqui, ó, abriu nessa região. Ele subiu para fechar o gap. Eu coloquei a minha ordem aqui, ó, no fechamento do gap. E ele pegou a minha ordem aqui. Minha ordem aqui foi de meio contrato. Tá, que setup foi esse? O que eu fiz? Isso aqui se chama distorção. Tá, ele chega no final do mercado. O Ibov fechou aqui, então normalmente ele fica por aqui. Olha o que aconteceu, a pancada que ele deu. Então no dia seguinte ele tenta se ajustar. Então o mercado muito forte na compra, fiz a venda aqui. E normalmente quando acontece uma distorção, ela pode ser um topo. Tá? Então eu fiz essa venda e fiz a minha saída aqui. E fiz minha saída aqui, ó. Tá, deixa eu botar de azul. De preto, né? Pode ser de preto. Deu mais ou menos 1.700 pontos. O trade que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá? Esse gráfico tá nos 5 minutos só para mostrar a pancada, tá? Tá, então eu fiz a saída na 200 dos 15 minutos. Fechamento do Ibov, trade de distorção. Deu isso aqui. Tá, aqui deu, deixa eu ver quanto que deu isso aqui. 31,72 dólares. Tá, esse foi o trade que eu fiz ontem de distorção. Normalmente quando você tem um trade de distorção, isso aqui, olha, pode ser um topo, tá? E você pode conseguir tentar pegar aí de 4 a 5 mil pontos. Normalmente ele cai, né? Você faz uma parcial de 2/3 e deixa o resto correr, tá? Então, explicado, o trade de distorção, ele tenta se ajustar ao preço do Ibov, ó, que está aqui. Como ele estava em tendência de alta, longe das médias, né, pode ser que ele venha fazer esses 5 mil pontos. Vamos ver se eu acho algum outro ponto de venda hoje para poder tentar carregar ele mais um pouquinho. Esse aqui foi a venda, ó. Vendi ali na máxima e saí aqui, olha, na 200 dos 15 minutos, tá? Esse é o trade de distorção que foi feito. Bom, então o resumo é esse, tá? A venda aqui e a recompra aqui, bem explicado. Vamos para a análise do Ibov. Esse aqui foi o candle do Ibov ontem, tá? Se isso aqui for um processo de correção,
tá? Deixa eu tirar isso aqui primeiro, pera aí. Olha, vamos lá. Esse foi o candle de ontem. Olha só o que ele faz aqui, olha. Ele começa a aparecer força de venda. Isso aqui eu já expliquei, é uma linha de retorno. Ele elimina praticamente essa barra todinha, tá? E nós temos aqui, olha, olha como ele é guiado pela média de 8, ó. Olha como ele não perde a média de 8, ó. O primeiro fechamento abaixo da média de ontem, da média de 8 foi ontem, olha. Nessa região aqui, isso aqui parece um topo para que o mercado venha buscar essa região aqui, ó, de 25%, ou seja, 9 em 10 trades, ele volta pelo menos 25% da pernada de correção, ou buscar esses 33% aqui. Definitivamente isso aqui não é um ponto de compra no IBOV. Ah, mas o fechamento foi bem pouquinho abaixo da média de 9. Sim, foi bem pouquinho. Mas é a primeira vez que ele faz esse fechamento. Tá? Num topo aqui da linha de retorno. Então parece que nós temos margem para uma correção. Até 25%, olha, eu tenho ainda 2.045 pontos para poder rodar, tá? E eu tenho aqui até 1/3 de correção dessa pernada toda. Eu tenho 3.249 pontos. Então eu estou com interesse se ele repicar para cima aqui, olha, nessa barra. De repente ele repicar aqui nos 50%, ó. Porque o mercado está forte. Fazer uma nova venda aqui, ó, no meio dessa barra aqui. Tá, visto que ele já eliminou essa barra forte aqui, olha, anteriormente. Ele dá um sinal, ele fecha abaixo da mínima para a gente poder tentar pegar essa descida. Lembrando que é um trade contra a tendência, é um trade perigoso, tem que estar com uma mão bem pequenininha. Tá, então a minha visão do IBOV seria essa. Tá? A partir do momento que ele dá uma barra elefante aqui, olha, só se mantém acima da média e parece que vai começar o processo de correção. Tá, vamos dar uma olhada. Esse é o IBOV. Tá? Ali parece ser também um rompimento falso, ó, dessa região. Tá vendo isso aqui, ó? Parece ser um rompimento falso. De repente, para buscar esse fundo, os 25%. Então aqui tem muita informação legal apenas nesse topozinho aqui. Tá? Parece ser um rompimento falso e ele vai ficar lateralizado aqui, ou ele busca os 25% de correção. Tá? Mais importante é entender venda que compra não tem no momento. Vamos para o mini índice. Agora, olha que importante, né? Eu tracei uma linha de retorno aqui. Olha como a linha de retorno ela é bem efetiva. Olha isso aqui. Tocou aqui na linha de retorno, voltou. Aqui chegou próximo, voltou. Aqui
voltou, tinha 200 também, né? E aqui de novo voltou, né? Interessantíssimo. Agora vamos lá para a nova venda, ó. Daqui do topo aqui, ó, até aqui ele já corrigiu, ó, 3.000 pontos, né? Então ele está colado na média de 20. A gente tem que tentar, na verdade, é uma compra, né? Começar a comprar aqui, né? Mais ou menos nessa região. Então eu já estou desistindo da venda. Ontem eu já peguei a venda que eu queria. É esperar um pullback para a gente poder fazer essa compra. Tá? A média de 20 já está chegando aqui, olha. Deixa eu marcar um terço aqui. Olha aí, ó. Olha um terço aqui, ó. Pertinho da média de 20. Então eu teria aqui, se ele volta aqui no meio, bem arriscado você fazer a venda contra a tendência, né? Falta pouquinho, ó, pra ele poder chegar. Deixa eu ver se ele tem uma linha de retorno aqui. Parece uma cunha, né, cara? Não, não tá legal, igual a de cima. Olha aqui, ó, o primeiro ponto ideal de compra numa tendência forte, ele corrige pelo menos um terço, né? Olha aqui, ó, essa linha aqui, ó. $144.658, ó. É o primeiro ponto de compra, né? Eu faço compras escalonadas, né? Vou fazendo um preço médio para ter um preço base e subir com esse preço base, né? Então, primeiro ponto de compra do mini índice 144.658, tá? Ele rompe a 200 aqui, ó. Volta, também parece um rompimento falso isso aqui, essa região, tá? Olha que ponto ideal para ele poder buscar os outros topos aqui, ó. Eu não acredito que ele vá voltar aqui tudo isso, 50% aqui, a devolver tudo isso. Mas é mercado, né, gente? Então, um bom ponto de compra aqui, bom ponto. E é onde que eu vou começar a fazer as minhas compras. Um terço de correção. Aqui também, pelo gráfico diário, tá aqui, que é normalmente o que eu opero, né? Olha aqui, ó, média apontada para cima, primeiro fechamento abaixo da média de 8. Não, teve um aqui, ó. Então, marcando aqui, só para poder identificar que a média de 8 não é uma linha, é uma região, né? Olha lá, ó. Isso aqui parece um rompimento falso. Eu acredito que deva trazer o preço para baixo, a gente ter começado o movimento de correção desde aqui de cima, ó, que já tem, quer ver? Aqui já tem 2.800 pontos de correção. Normalmente o índice ele fica ali aproximadamente a 4.000 pontos, né? Então vai ser exatamente aqui um pouquinho abaixo da média de 20, ó. Tá? E uma boa quantidade de compra que você tem que fazer é um pouquinho abaixo da metade da sua mão, tá? Então minha mão, vamos dizer que minha mão hoje é 4,
Então começar a comprar ali a 1,25 mais ou menos, tá? É o que seria ideal. Mais ou menos aqui, ó, nessa região, começar a fazer a compra com 1,25 contrato. Mais ou menos, tá? Olhando o gráfico diário. Tá? Seria isso um momento de correção do índice Bovespa. Vamos ver os 60 minutos. A compra tá aqui, olha. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Pera aí. Eu coloquei o 50% no diário também, coloquei. Tá, vou deixar aqui. Peraí, deixa eu apertar pause aqui. Olha que região boa para poder buscar aqui, olha, média de 200, um terço de correção, fundos anteriores, tá? Topos anteriores aqui também, ó. Ó que legal. Ajustar isso aqui, ó. Tá? Então essa região de 33%, olha, ó os topos aqui, ó. Deve vir buscar essa base aqui, aonde eu quero começar a compra. E olhando aqui, ó, olha como que isso aqui parece um rompimento falso, tá? Aqui ele rompeu. Essa linha vermelha é a média de 200 do semanal. Voltou, segurou na média, ó. Aqui não segurou, tá? Então parece que ele vai buscar essa base aqui, ó. Afastar assim, de mais de longe, é melhor para poder enxergar. Tá, então o meu primeiro alvo de compra é aqui, tá? De 1,25 nessa região. Tá? Vou até colocar um alerta, eu já até coloquei um alerta aqui, ó. Eu vou colocar um alerta perdendo esse fundo aqui também. Bom, esse é o 15 minutos, né? Tem uma pernada coincidente aqui mais ou menos, ó. 2,459. Se ele fizer isso, olha que legal. Vai dar exatamente ali mais ou menos na região. Bom, o que eu tenho para hoje seria isso. Deixa eu ver. Não. Pensei em ter visto um negócio aqui, mas não vi não. Parece que ele está pivotando aqui para baixo, né? Ó. Perdeu esse fundo, fez um pullback para voltar a cair. Minha compra vai estar aqui, tá? E o dólar tá aqui, ó. Pra mim o dólar tá fazendo fundo aqui, tá? Ó, poder das duplas e uma barra vermelha eliminada, tá? Olha aqui, ó, poder das duplas, ó. E uma barra forte aqui, ó, que foi eliminada. Aqui, ó.
Tá, então pode ser que o dólar comece a repicar um pouco agora, tá? Isso aqui pra mim, ó, ele fez fundo, ó. Tá, não tem mais venda, não tem mais compra. Ele tá aqui, olha, no meio aqui, ó, da média de 8 e na média de 20, ó, e tá nessa região aqui, ó. É uma região difícil de ser trabalhada aqui, ó. Tá vendo, olha? Tá bem no meio. Então você não sabe o que ele vai fazer. Mas para mim é fundo isso aqui. Daqui a pouquinho pode ser oportunidade de compra. Isso aqui pode ser uma reversão de todo esse movimento de baixa do dólar, mas por enquanto eu não quero mexer nele não. Bom, o que eu tenho para hoje seria isso. Aguardar compras no mini índice e no Ibov.